você vê que mesmo dentro de certas ciências específicas, como a física, o pessoal já desistiu até de obter uma teoria geral que consiga articular perfeitamente a relatividade com a mecânica quântica. Né? E dentro da mecânica quântica, eu já expliquei para vocês, embora os fatos observáveis sejam bem conhecidos e não haja mais a menor dúvida de que aquelas coisas efetivamente acontecem, você não tem o mais mínimo princípio de inteligibilidade daquilo. Havendo, como eu lembrei, três, né, possibilidades que se excluem. Né? Primeira, o máximo que se pode fazer é observar certas constantes probabilísticas, quer dizer, constantes que não são tão constantes assim. E não se pode ir além disso. Segunda possibilidade, talvez por baixo de toda essa multidão de constantes probabilísticas exista alguma regra, um princípio comum que nós não conhecemos. Terceira, é possível que existam vários princípios incongruentes, ou seja, que nós não estejamos efetivamente num universo, mas em vários. Bom, você dizer que você tem essas três possibilidades, é dizer que você não sabe realmente nada. Você sabe a respeito dos fenômenos, mas eles não têm inteligibilidade. Né? Ora, como para obter todo esse conhecimento, a primeira coisa que você fez foi separar as qualidades da sua substância e passar a considerar as qualidades somente em si mesmas. Aí você já rompeu com o mundo real. E você está dizendo que tudo o que você está estudando são objetos da sua própria invenção. Claro, com uma remota referência a uma realidade, mas sem uma ancoragem firme. Não. Então, é lógico que você só pode exercer este tipo de atividade chamada científica, porque fora das suas horas de exercício profissional científico, a sua razão no sentido comum e corrente continua funcionando. E é nela que você confia até para você validar o conhecimento científico. Porque se em si mesmo, dessa armadura de conclusões obtidas, não tem uma ancoragem efetiva na realidade, mas você continua acreditando que aquilo é real, é porque você é capaz de fazer esta ancoragem, embora não por meios científicos. Você faz através da análise da sua experiência. Ou por uma aposta que você faz, vamos dizer, na racionalidade do conhecimento científico. Ou por uma generalização que você faz, uma generalização que tem rombos imensos dentro, a partir dos sucessos tecnológicos. Eu já expliquei que rarissimamente um único sucesso tecnológico tem explicação científica total. Por exemplo, para você construir qualquer aparato técnico que seja, você pode juntar ao mesmo tempo elementos que você extraiu de uma ciência e, portanto, cujo princípio explicativo você detém, com outro do qual você não sabe absolutamente nada, mas você sabe que funciona na prática. Você vai ter que juntar os dois e os dois juntos vão funcionar. Tá certo? Então, onde quer que aleguem um sucesso tecnológico, vamos dizer, para fundamentar a ciência, eu digo, bom, então só se você me der um aparato técnico que possa ser inteiramente explicado por um princípio científico, o que jamais acontece. É sempre explicado ou por vários princípios científicos sem conexão entre si, e, portanto, a racionalidade daquele objeto é uma coisa que você só conhece por empirismo prático e não científico. Ou, ao contrário, você tem até vários elementos ali sem fundamentação científica suficiente, mas com a fundamentação empírica razoável. Né? Então, por exemplo, quando você vai no médico, ele te dá um antibiótico e uma aspirina para baixar sua febre. Então, por quê? Porque se você for só curar, vamos dizer, a causa remota da sua infecção, que é o que o antibiótico está fazendo, isso pode demorar tempo demais, e enquanto isso a febre mata você, ou queima o seu cérebro. Então você articula uma coisa perfeitamente conhecida, você não é sabendo por que os antibióticos funcionam. Nós temos a explicação científica, mas nós não temos nenhuma explicação científica da aspirina. Ninguém sabe por que a aspirina funciona. Então o seu tratamento se compõe de um elemento científico e de um elemento empírico. E é a soma dos dois que vai curar você. Se você der só a aspirina, bom, baixa a febre, mas a infecção continua e você vai morrer. Né? E se der só o antibiótico, bom, depende, com a passagem do tempo, pode ser que a febre mate você antes de o antibiótico poder agir. E assim por diante.
Por exemplo, você tem aqui uma imensa usina atômica, né? Está tudo ali explicadinho, de acordo com os princípios científicos mais arrumadinho que você possa imaginar, mas acontece que para a usina funcionar precisa de um treco chamado eletricidade. Então, você liga a máquina e começa tudo a funcionar. E muito bem, agora que vocês estão aqui, me explica o que é uma carga elétrica. Eles não têm a menor explicação. Então, aquele imenso conjunto científico funciona graças a um elemento empírico do qual ninguém tem explicação científica. E tudo em tecnologia é assim. Tá certo? Então, vamos dizer, a tecnologia só é possível graças a este elemento de racionalidade que eu estou falando, que é o que articula a experiência real com o elemento científico, meu Deus do céu. É isto que produz o progresso tecnológico, e não a ciência em si. Está entendendo? Ora, esta capacidade de articular a experiência real, concreta, com a armadura das conclusões científicas, tá certo? É aquilo que se exerce no senso comum e é aquilo que se exerce de maneira excelsa e de maneira, vamos dizer, aperfeiçoada na filosofia. Porque a filosofia é uma meditação sobre o conhecimento efetivo. E o conhecimento efetivo nunca é dado só pela ciência. Ele sempre precisa de algo mais, que o valide no campo da experiência real. E ora, essa articulação não se pode fazer de maneira total e sistemática. Não é possível fazer como os filósofos do tempo clássico, 1500, 1600, queriam fazer, quer dizer, um sistema de teses que articule essas duas coisas de uma vez para sempre e obrigatório para todo mundo. Mas bem, no tempo de Platão e Aristóteles já sabiam que isso era impossível. Mas alguns cientistas e filósofos, a partir da Renascença, acreditaram que era possível criar o que eles chamavam o sistema. E o sistema seria uma série de teses, racionalmente e logicamente fundamentadas, que iam dar razão de todas as coisas e dar razão, inclusive, dos conhecimentos científicos. Eu digo, bom, hoje nós sabemos que não dá para fazer isso. Você não pode reduzir o universo, tá certo, a uma sequência de teses, nem científicas e nem filosóficas. Por que você não pode? Porque qualquer sistema, ele se baseia apenas em afirmações gerais. E muitas vezes essa articulação que eu estou falando não se fundamenta em afirmações gerais, mas no conhecimento de um objeto concreto ou de uma situação concreta. Então isso é uma coisa que só um indivíduo pode fazer. O indivíduo humano real. Então, é por isso que você preparar pessoas para o exercício de uma tarefa de pesquisa científica é uma coisa, e você prepará-las para o exercício da filosofia é completamente outra. Quando você prepara o indivíduo para a ciência, você está preparando ele para participar de uma atividade padronizada, no qual todos os critérios de validação já estão dados antes. Ou seja, você vai adequar o indivíduo a uma autoridade consensual coletiva. Em filosofia não tem como você fazer isso. Quer dizer, se você, durante a sua vida inteira, você conseguir produzir essa articulação que eu estou mencionando, para um determinado número de casos que estão em evidência, ou que são importantes durante o prazo da sua vida, se você conseguir fazer isso, já fez muito. Mas no dia seguinte que você morrer, vão surgir outros problemas. Porque essa articulação, ela varia conforme varia a experiência humana. Quer dizer que a articulação entre o que eles chamam de ciência, vamos chamar de empirismo matematizável, a articulação entre o empirismo matematizável e o senso da realidade, nunca está pronta. Ela tem que ser feita e refeita em cada geração, porque as descobertas do empirismo matematizável aumentam, né? E as situações históricas, sociais, tá certo? Culturais e até naturais, elas mudam. Então, toda hora isso tem que ser costurado novamente. Quando se perde esta costura e se cai na ilusão de que a própria ciência possa fazer uma concepção universalmente válida de tudo, aí você está completamente maluco. Porque isso é a mesma coisa que dizer que você, sem levar em consideração nenhuma substância real, e apenas medindo abstrações de propriedades isoladas, você vai chegar a compreender o mundo. Veja, a função da ciência não é compreender o mundo. Ela não pode compreender o mundo de maneira alguma. Quando um cientista diz para você que ele admite que existem limites ao conhecimento científico, ele está sendo muito presunçoso. Porque não é que o conhecimento científico tem limites. Ele é
um conjunto de limites. Toda investigação científica começa quando você consegue delimitar uma propriedade, separando-a de tudo ou mais. E mais ainda, você não vai nem observar esta qualidade separada sobre todos os seus aspectos, mas só sobre um ou dois, e somente levando em conta os elementos matematizáveis. Então você veja, a separação que se opera entre a realidade concreta e o conhecimento científico é imensa. Veja, o mesmo objeto, a mesma qualidade, o mesmo objeto, além de ter milhares de outras qualidades, se você separar uma única qualidade, essa mesma qualidade pode ser observada sob uma infinidade de pontos de vista, dos quais cada ciência pega um. A possibilidade de você recompor um único objeto a partir dos dados científicos é nula. A possibilidade de compor um universo também é nula. Agora, o que você pode fazer é um modelo matemático do universo possível. Só que você jamais vai saber se esse modelo matemático se realizou ou não. Então, quer dizer que não há nada mais estúpido do que a presunção do empirismo matematizável de constituir a ciência, ou mais ainda a única ciência possível, ou de poder dispensar outras modalidades de conhecimento. Isso aí é uma coisa absolutamente intolerável do ponto de vista racional. Seria melhor que dizer, nós não precisamos do conhecimento de nenhuma substância individual, não precisamos de nenhuma experiência real. Nós precisamos apenas a mensuração científica de certas qualidades tomadas em separado. Fala, isso é evidentemente loucura. Certo?